gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E olha só aonde eu estou, pessoal, no Monumento Heróis do Genipapo. Minha primeira vez aqui, pessoal, no monumento que fica localizado na minha cidade de Campo Maior. Pessoal, não sei se vocês já conhecem a história da Batalha do Genipapo, que ocorreu aqui na minha cidade. Então, eu ontem li alguns artigos para me explicar só um pouquinho para vocês, porque se eu mostrar aqui e vocês não conhecerem a história, vocês não vão saber o porquê desse local, né? Desse monumento. Então, vou contar só um pouquinho para vocês. Tava no clima ali de independência do Brasil, pessoal, né? Então, 7 de setembro de 1822, quem gosta de história aí, né? Foi dado o grito de independência pelo Dom Pedro I, nas margens do Rio Ipiranga, né? Só que esse grito da independência foi só na questão do estado da região sul. E aí norte e nordeste ainda estava dependente de Portugal. E que meio que o Brasil estava dividido, né? O sul já tinha se tornado dependente, né? Dom Pedro I já tinha ali dado o grito da independência. E os povos aqui do Nordeste e do Norte, né? Estavam dependentes. E aqui ocorreu agora, aqui nas margens do rio Genipapo. Por isso que o nome é Batalha do Genipapo, que aconteceu nas margens do rio Genipapo. Esse confronto foi entre os brasileiros, né, os piauienses com cearenses né, contra as tropas portuguesas, né, o exército português. Só que na batalha, quem ganhou foi o exército português. Foi mais de 200 mortes aqui do povo brasileiro. Acho que só 16 soldados da tropa inimiga, né, dos portugueses que morreram. Até porque era bem injusto as armas, né? Tinha os portugueses tinham 11 canhões, tinha munições bastante assim, mais moderna, enquanto os vaqueiros eram com foices bem inferiores, mas só que eles tinham a força e a garra, né, de tornar o Nordeste independente das tropas portuguesas. E aí, gente, eles não ganharam, né, a guerra, a batalha. Não ganharam a guerra. Porém, eles impediram da tropa portuguesa chegar a Oeiras, porque Oeiras era a nossa antiga capital do Piauí. Atualmente, a nossa capital é Teresina. E naquela época era Oeiras. Vocês depois pesquisem direitinho sobre a história. Eu estou só resumindo um pouco para vocês conhecerem um pouquinho, né? Nesse tempo aí que o Oeiras quis ser independente, né, das tropas portuguesas, ele se sentiu traído e tudo mais. Ele estava na cidade de Parnaíba, a tropa dividia. Aí eles iam sair de Parnaíba, eles iam passar por Campo Maior para ir em direção a Oeiras, para eles resolver essa situação, porque eles não queriam isso, né? Eles iam voltar para lá para não deixar que eles se tornassem independentes, né? Oeiras independente da tropa portuguesa. Aí o que a população de Campo Maiorense fez? Se juntaram, acho que foi mais de 2.000 pessoas que se juntaram. Não só
as pessoas aqui de Campo Maior, mas também trouxeram algumas pessoas do Ceará para se juntarem para batalhar contra essa tropa portuguesa. Aí a tropa portuguesa, o pessoal tava saindo lá de Parnaíba. Só que para eles passarem para Oeiras, eles iam passar por Campo Maior. Aí os pessoal daqui, né, se juntaram na frente da igreja de Santo Antônio, que é a igreja matriz aqui de Campo Maior. Ficaram lá e se juntaram lá e marcharam para o rio Genipapo. E lá tem toda uma história, como é que foi, né, o processo para começar essa batalha. Eu sei que começou 9 horas da manhã. Essa batalha começou 9 horas da manhã e terminou 2 horas da tarde. Nossa história da Batalha de Genipapo foi aqui que aconteceu, nesse local, e aqui foi que consolidou a independência do Brasil. O Brasil, nós passamos 322 anos sendo escravos portugueses. Nós fomos descobertos em 1500, de 1500 a 1822, dá 322 anos. Nós éramos escravizados, trabalhávamos dia e noite para os portugueses, comia feijão com sal e vestia roupinha de riscado. E o fruto de todo esse trabalho ia para Portugal, mas aqui só ficava com as humilhações. Os portugueses eram um país bem pequenininho, tamanho do Piauí, o país português. E o Brasil é muito grande, mas era subordinado, cumpria a risca, tudo que os portugueses queriam. E era o país mais rico do mundo naquela época, em 1822. E quando Dom Pedro I deu fim da independência, no dia 7 de setembro de 1822, nós tivemos uma grande chance, nós já estávamos com 322 anos escravizados, e tivemos uma grande chance de se tornar independente, sem nenhuma morte. Mas o rei de Portugal não aceitou, tentou anular a história de qualquer maneira. Não conseguiu anular, como ele não conseguiu anular, ele tentou dividir. Por conta dessa divisão foi que aconteceu a guerra. Porque os estados que foi escolhido para ficar dividido, esses estados não aceitaram, porque quando o Brasil foi descoberto foi o país inteiro. Então depois de 300 anos, nós ia continuar sendo escravos e o Brasil ficar independente de Pernambuco para lá. E não pode ser assim. Nós tínhamos, ou tudo, o que o povo entender, na época assim, ou tudo escravo ou tudo independente. Porque quando nós fomos descobertos foi todo mundo junto, e não é possível agora nós passar 300 anos sofrendo, e o Brasil ficar independente do Pernambuco para lá, e nós aqui vamos continuar sendo escravos. Ninguém aceita, mas vamos a morte não aceita. E aí, por conta dessa ameaça para os portugueses agiram, e aconteceu essa guerra dentro desse local. Os portugueses levaram o azar e perderam a guerra. Perderam a guerra e o comandante de Portugal, o comandante português foi preso. Por conta da prisão do comandante João José da Conquista, que era português, um guerreiro português, Dom João VI foi obrigado a reconhecer a derrota, e aí o Brasil ficou totalmente independente. Hoje nós estamos com 202 anos que somos independentes. A nossa primeira Constituição do Brasil foi assinada no dia 25 de março de 1824, e só foi assinada porque houve um documento do rei de Portugal reconhecendo a derrota deles aqui. Portanto, nós devemos nos orgulhar do nosso povo piauiense, cearense e maranhense, que o povo que estão enterrados aqui, nesse cemitério aqui tem enterrado, do Piauí, do Ceará e do Maranhão. E os poucos portugueses que morreram também estão enterrados aqui, que foi muito pouco. Muita gente foi o nosso. Por isso nós devemos nos orgulhar e dizer, nós somos verdadeiros heróis da independência do Brasil. Com certeza. Quando vocês quiserem ouvir essa história com mais detalhe, vocês se juntem lá, os amigos, os parentes, os pais, irmãos, filhos, gente da família que quiser ouvir essa história direitinho, você vem aqui e traga 90 minutos, que a gente tem 90 minutos de relato para contar com detalhe, sem ser necessário acostar algum vídeo por conta do tempo. Eu tenho o prazer de passar isso à frente, porque eu passei 35 anos na luta pesquisando essa história. Então, assim como aqueles netos dos sobreviventes me passaram essa história, eu preciso passar ela para frente, para quando eu for a minha viagem, a história não se acabar. O pessoal que ouviram, passa ela continuar para frente. Porque os 35 anos que eu passei com essa história foi 35 anos de sofrimento. Mas não desisti da luta e só parei quando eu não encontrei mais fontes para ir atrás. Até onde eu cheguei já dá suficiente para se perceber que a independência do Brasil encerrou aqui nesse local. Sim. Porque o Rio do Ipiranga existiu, mas o rei de Portugal empatou de tornar o país independente sem nenhuma morte. Foi preciso acontecer a guerra com milhares de mortes para nós poder se tornar independente. Mas o importante é que nós estamos com 202 anos independentes.
graças a Deus, esses barberóis que estão enterrados aqui nesse cemitério já há 202 anos. E quando quiser ouvir, como eu agora acabei de convidar, vocês podem vir que a gente dá mais detalhes, tem 90 minutos de relato. Eles não ganharam a batalha, né? Ou a tropa aqui do Piauí, Maranhão, mas eles impediram que ele chegasse até Oeiras, né? Foi impedido. Eles não ganharam a guerra, porque o português ganhou, mas 6 horas depois eles perderam, tinha acabado de ganhar, porque a nossa luta aqui teve 2 momentos. O primeiro momento, quando eles terminaram, que eles ganharam, se tem de embora, nós ainda hoje era escravo, mas eles acharam que tinham fazer uma comemoração. Foi nessa comemoração que eles perderam, porque eles fizeram uma farra muito grande, se embebedaram, e quando o pessoal descobriu que eles estava todo mundo bêbado, o pessoal por lá desarmaram ele. Quando desarmaram ele, eles vieram para tomar as armas, mas quando ele veio para tomar as armas, o pessoal pegaram eles, mataram 116 na hora e feriram 200 e eles fugiram para a Caixinha do Maranhão por peso, dia depois. Por isso que nós ganhamos. O milagre existiu aqui. Foi um milagre, porque se ele ter ido embora quando terminou a guerra com a vitória, aí sim ele se encarta das cidades, aquele campão naquele tempo era a segunda maior cidade do Piauí. Se ele entrou de campão, imagina onde faltava, porque nós éramos 9 cidades. Ele ganhava de Parnaíba sem resistência, ganhava de Piracuba sem resistência e ganhava de Campanhal com resistência e tudo. Então, se ele tivesse seguido em frente, a próxima que tinha era o Marvão, que era Castelo. Aí depois ele ia para o Estanhado, que era a União. Aí depois do Estanhado eles iam para Valência, de Valência eles iam para Geralmente ia para Amarante, e Amarante eles iam para Parnaguá. Aí o Piauí estava resolvido. Aí ele ia voltar para o Ceará para dominar o Ceará. Depois de dominar o Ceará, ele ia voltar para o Maranhão, dominar o Maranhão e deixar o Pará por último. Esse foi o projeto dele. Mas eles levaram o azar e perderam aqui. E como ele foi preso, nenhuma dessas cidades sofreu agressão, porque acabou, ele perdeu e foi preso. E por isso aqui encerrou. Por isso é que aqui nós somos verdadeiros heróis, porque quando chegou a notícia em Portugal, que os portugueses perderam a guerra aqui em Campo Real, no Piauí, e foram presos, Dom João VI foi obrigado a reconhecer a derrota. Com aquele documento do reconhecimento, foi que pôde se elaborar sua primeira Constituição e assinar no dia 25 de março de 1824. Portanto, nós não temos dúvida, não devemos ter vergonha de contar para uma pessoa que nós somos heróis. Porque se aquela pessoa discordar, não, foi lá no Grito do Ipiranga. Não, senhor, então você não conhece a história direito. Lá no Grito do Ipiranga existiu. Dom Pedro I deu o grito da independência, 17 de setembro de 1822. Só que o rei de Portugal não aceitou, não deixou. Mas foi muito bom aquele grito, porque o pessoal questionaram para fazer valer o grito do Ipiranga até ponto de acontecer essa guerra e nós vencer ela com a força de Deus, com o milagre que existiu e nós se tornamos 100% independentes. Portanto, foi aqui que aconteceu. Você não está sabendo da história, mas informado, vem procurar mais saber para você poder dizer que não foi no Grito do Ipiranga, que no Grito do Ipiranga não tornou o país independente. O país se tornou independente com o documento que receberam do reconhecimento da derrota do rei de Portugal. Por isso foi aqui no Piauí a independência desse mesmo país. O Brasil todo se tornou independente. E a nossa foi mais sangrenta, né? Foi muito sangrenta, muita gente morreu. Foi muita gente. Diz que lá do Ipiranga não teve sangramento. Não teve, foi só um grito, né? Foi só um grito. Ainda deu com medo. Teve aquele grito com medo. Agora eu vou ler. Aqui é uma maquete, né? É uma maquete. Assinei. Muito obrigada, viu, pela palestra. Foi um prazer. Se quiser ouvir mais, você venha que aí tá aqui. Tá bom. Eu faço questão, eu tenho um prazer. Você tem quantos anos aqui trabalhando aqui? 35, é que você falou? É 35 anos que você trabalha aqui, é? Eu comecei a trabalhar aqui em 2003, agora em janeiro eu vou fazer 23 anos. 23, né? É bastante tempo, né? É muito tempo. Quando vim trabalhar aqui em 2013, eu achava que eu ia trabalhar 4 anos, porque até naquele tempo que eu entrei, todo diretor que estava aqui, ele só trabalhava 4 anos, com 4 anos ele era substituído. Então, quando me ofertaram esse emprego, eu achei que também só era 4 anos, porque eu não sou diferente dos outros. Só que quando deu nos 4 anos que terminou o mandato do governo, eu pensei que eu recebi uma notícia que estava demitido, que ia ser substituído. Eu recebi um documento dizendo que era para me manter no meu local de trabalho até a segunda ordem. E desse tempo para cá foi bem-vindo até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Sinto honrado, feliz, porque eu estou em cima do que gosto, eu amo isso daqui.
trabalho com dedicação. É o dia todo, né, que você fica? Eu trabalho o dia todo dia. Eu chego aqui todo dia 6h30 e volto para casa 5 horas. Aqui é um lugar bem visitado ou bem visitado, bem visitado? É bem visitado. Então eu não tenho dúvida disso. Aqui foi uma bênção de Deus esse negócio para mim, porque... E pessoal, vou mostrar para vocês aqui o cemitério, ó, onde estão enterrados, como o senhor falou, tanto o pessoal do Piauí, quanto também as tropas portuguesas. E só foram alguns mortos, né? Vou mostrar para vocês aqui. Essas pessoas que estão enterradas aqui, pessoal, deram a vida por nós, né? A gente tem que muito agradecer essas pessoas, cada um que está enterrado aqui. Porque não é todo mundo que dá a sua vida, seu sangue, né? Para que outras pessoas possam ter liberdade, se tornar independente, né? De outro país. Então, essas pessoas que estão enterradas aqui devem merecer palmas, seus merecimentos. Porque não é fácil você deixar tudo, né, para trás da sua vida e lutar, né, contra tornar-se independente. Foram pessoas guerreiras que lutaram sem treinamento, só foram com a força, garra e vontade. Olha só, pessoal, tem bastante aqui, ó, bastante cruz. E é isso, pessoal. Vimos aqui no monumento Heróis do Genipapo. Bastante importante aqui. Tem que muitas pessoas conhecer. Pessoal, olha, eu tava lendo uns artigos. Gente, tem uns artigos bastante interessantes. É porque eu li ontem, pessoal. Mas depois eu faço algum vídeo explicando, se vocês quiserem. Ou então vocês mesmos procurem, que é bastante interessante essa história, Batalha de Genipapo. Você fica com muita vontade de conhecer mais ainda a história quando você fica lendo, né? Ainda mais eu, por exemplo, que sou aqui do Piauí, a gente fica com vontade mais ainda de saber sobre a história do povo daqui, que foram muito guerreiros. Tinha comerciante, os vaqueiros, jovens, né? As pessoas mais velhas se juntaram contra a tropa portuguesa. E como o senhorzinho falou, foi muito importante para a independência do Brasil. Então fica aí uma sugestão, pessoal, para vocês conhecerem sobre essa batalha que teve aqui em Campo Maior, nas margens do Rio Genipapo. É um lugar bem bonito, ó, tem essas águazinhas aqui. É bastante interessante vocês verem aqui. Ó, foi utilizado 11 canhões pela tropa portuguesa. Aí tem aqui, ó, uma demonstração. Olha aqui, aí tem essas escadariazinhas. Olha, ó. Quilane, vem aqui. Tirar foto minha. Vem aqui. Olha, tem essas escadarias aqui, pessoal, ó. É lindo aqui, viu? Olha, esse aqui é bem altão. Ali, minha irmã ali, ó. Tu tirou foto aqui? Não pode tirar, gata. Olha aqui. Acho que aqui onde é que fica